Graça e paz. Boa noite. Mais uma imersão nessa quinta-feira abençoada. Sim, chegamos. Igreja Batista Nova Jerusalém da Taquara. Deixa eu aparecer aqui no Facebook, que ainda não apareceu, que estamos ao vivo. Pra mim não. Aqui no Face. Pra mim também não. Acho que apareceu agora. Estamos ao vivo e nós no Facebook. Vou compartilhar aqui. Peraí que eu vou compartilhar. Vou compartilhar no grupo das mulheres. Daqui a pouco eu me apresento. Deixa eu compartilhar aqui. Vai compartilhando aí também. Vai compartilhando. Vai compartilhando aí também, por favor. Copiar o link. É copiar link que a gente leva, né? Copiar link. Aí eu venho aqui no grupo das mulheres. Cadu já botou na EBD, já me ajuda. Então já fica mais fácil de eu passar aqui, ó. Prudentes. E nesse outro grupo abençoado aqui das mulheres abençoadas. Pronto. Compartilhamos. E aí a gente volta aqui pro Facebook. Cheguei! Pronto. Tia Mira, que Deus abençoe sua vida, tia. Tia Mira já tá aí ligadinho conosco. Nessa imersão dessa quinta-feira abençoada, louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar nesse momento. Já compartilhamos, já colocamos lá na escola bíblica, já colocamos no grupo das mulheres, já colocamos aqui no outro grupo das mulheres empreendedoras. Estamos aguardando você, vai compartilhando aí também com seu grupo de amigos, vai compartilhando com seus amados irmãos em Cristo. Nós somos aqui, vamos apresentar o reino de Deus e estamos juntos nesse momento. Te convido a orar nessa hora, vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a graça do Senhor por esse período de estudo da sua palavra. Vamos falar com o Senhor. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, te adoramos em espírito e em verdade, porque tu és Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse pequeno tempo que vamos estar aqui, ó Pai, desfrutando do estudo da tua palavra. Abençoa nossas mentes, abre os nossos corações, fala conosco, Espírito Santo. Alcança também aqueles que estão agora online, ó Pai, nos ouvindo. Alcança também vidas que só tu sabes como se encontram nesse momento. Te pedimos pelas pessoas que estão enfermas. Te pedimos pelos irmãos que necessitam agora de uma palavra, Senhor. Te pedimos a tua graça e o teu amor sendo derramado em nossas vidas. Abençoa a nossa membresia, a nossa igreja. Abençoa todos os ministérios também que compõem o teu reino, porque o teu reino é grande, ó Deus. Nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Deixa eu dar a paz do Senhor aqui para quem? Foi muita gente entrando. A tia Mira eu já tinha falado. Pastor Tadeu, que Deus abençoe. Elaine, que Deus abençoe. Pastora Liliane, Rosane, tia Gladys, que Deus abençoe. E o meu marido amado, Carlos Eduardo, lindo. Meu careca lindo. Que Deus abençoe. Vamos lá, vamos começar a nossa imersão? Hoje, nós vamos tocar num assunto muito importante para a gente. A gente vai abrir a nossa Bíblia lá na Epístola, no livro de Judas. Não é o Judas Iscariotes. Que Judas Iscariotes não escreveu a Epístola, né? Pois é. Vamos falar hoje sobre Judas. Judas traz uma mensagem poderosa para a igreja. Judas traz uma mensagem impactante para cada um de nós. Judas traz uma mensagem que vai nos sacudir e fazer com que a igreja possa entender e compreender o agir de Deus. E por que a Epístola de Judas? Porque estamos vivendo dias difíceis. Estamos vivendo dias, sinais de que o Senhor já está anunciando a sua vinda. E se a gente não estiver vigiando, nós podemos, infelizmente, não ouvir a voz de Deus ou perder a nossa intimidade com o Senhor.
A igreja precisa estar cada vez mais unida. A igreja precisa estar cada vez mais compacta. A igreja precisa estar cada vez olhando sempre para o alvo que é Cristo, sustentando em oração a sua membresia uns aos outros, sustentando em oração os seus líderes, sustentando em oração o seu pastor. Esse é o papel da igreja e Judas vai falar sobre isso. Judas vai falar sobre você preservar o evangelho. Judas vai falar sobre a preservação do evangelho, preservação de princípios bíblicos, preservação da palavra de Deus. A palavra de Deus ela não pode ser adulterada. Judas vai falar sobre isso. Judas vai falar sobre o nosso agir, sendo transparente, como Paulo fala, diante de um espelho, com o rosto descoberto. Vamos começar então? Já fiz a introdução, vamos entrar em Lucas agora. Vamos lá. A epístola de Judas, é Judas, tá? A epístola de Judas é um texto escrito por Judas, irmão de Tiago. Esse Judas era também meio-irmão do próprio Jesus Cristo. Ou seja, nada tem a ver com aquele Judas Iscariote que traiu Jesus. Tá bom, queridos? Primeira coisa, essa epístola foi do Judas Iscariote que traiu Jesus. Não foi. Judas, irmão de Tiago, e que também era meio-irmão de Jesus. Ok? Vamos lá. Qual o propósito do livro? Agora que começa. Agora que começa a mexer com o nosso interior. A gente vai falar muito sobre isso. Propósito do livro de Judas. O livro de Judas é um alerta. Sabe quando você tá na rua e fica aquele sinal amarelo piscando, 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 piscando? O livro de Lucas, a epístola de Judas. Eu tô com Lucas na cabeça porque eu tava estudando sobre Lucas e eu fiquei com ele na cabeça, mas a gente tá falando de Judas. Então quando eu falar Lucas, entenda um Judas. Tem uns estudos aí também. Vamos lá. O propósito de Judas, vê um pouquinho d'água pra mim, amor, por favor. Era alertar os irmãos sobre aqueles que apostataram da fé. E aí a gente já começa agora a falar. Apostataram da fé. O que é apostatar da fé, Paty? Te respondo. Aqueles que abriram mão. Aqueles que desistiram. Aqueles que negaram a fé. Judas vai falar sobre isso. E Judas é uma epístola tão atual. E é uma epístola que nos sacode. Que nos confronta. Porque apostasia, querido, é pecado. A apostasia é pecado. Sabe por quê? Jesus não desistiu do sacrifício por cada um de nós. Jesus cumpriu todo o seu processo sacrificial para que hoje estivéssemos aqui pregando o evangelho, para que hoje estivéssemos adorando o nome do Senhor, para que nossos nomes estivessem escritos no livro da vida e fosse riscado do livro da morte. E infelizmente tem pessoas que estão apostatando da fé. Tem pessoas que estão deixando que sua fé sejam corrompidas, adulterando o evangelho. Lucas vem trazer isso. Querido, preste atenção numa coisa. Deixa eu tomar uma água aqui. Preste atenção nisso. A igreja, e eu vou trazer a existência, a gente tem que, não dá como não falar da nossa igreja. Vamos falar da nossa igreja, tá? Imersão é pra gente mergulhar. Tá falando, imersão. Eu vou com tudo, eu vou mergulhar até a cabeça agora. Imersão é pra... Tia Vanique, Deus abençoe, tia. Imersão é pra gente mergulhar. Quando você encontra a casa do Senhor, uma igreja que prega a palavra de Deus na sua integridade, sabe? Sem adulterar absolutamente nada, entregando para você um reino. Quando você tem a pregação do evangelho genuíno, querido, agarra e cria raiz forte. Não desperdiça, não. Verdade.
Porque hoje em dia, infelizmente, muitos estão maculando o evangelho. Infelizmente, muitas pessoas estão maculando o evangelho. Agarra esse ministério. Agarra esse ministério porque ele está te levando a criar raízes fortes para o reino. Ele está dizendo para você, olha só, tem dificuldade? Tem sim, mas existe a solução que é Jesus Cristo. Jesus não disse que não passaríamos por aflições, mas abandonar a fé, jamais. Apostatar da fé, jamais. Incredulidade, jamais, porque a incredulidade me leva a abandonar o reino. É isso que Judas está querendo dizer. Não, jamais apostatar da fé. Eu preciso estar junto, eu preciso estar integrado. E aí a gente entra nisso. O propósito do livro de Judas era alertar os irmãos sobre aqueles que apostataram da fé e promovem, olha outra coisa muito importante, discórdias no meio do povo de Deus. Aqui eu vou falar algo muito forte, mas é verdade. O diabo não está fora, o diabo está dentro da igreja. Pronto, falei. O diabo ele também está dentro da igreja. Quando teve a reunião de Jó, estava todo mundo lá reunido. O Senhor vem e fala o quê? O que fazes aqui no meio dessa reunião com o meu servo Jó? Falou para quem? Para o diabo. E a carta de Judas já começa forte. A carta de Judas já começa te confrontando. Irmãos, precisamos saber da nossa responsabilidade no reino de Deus. A gente não está aqui para criar divisão na igreja. A gente não está aqui para criar dissensão da igreja. A gente está aqui para levantar a bandeira do reino. E o reino de Deus é união. O reino de Deus vai ter a comunhão da mesa. Vamos para a comunhão da mesa. Todos vivendo em união. Por que você ainda não se inscreveu para a comunhão da mesa? Vai lá e se inscreve. Irmã, eu não tenho condições de levar um prato. Eu não tenho condições de levar uma garrafa de refrigerante. Eu não tenho condições de levar. Não interessa se você não tem condições. Você vai participar porque você faz parte do reino. Você faz parte do reino, querido. Toma posse do seu lugar. Não deixa a adversidade desvirtuar o teu olhar do reino. Se você ficar vendo muitos defeitos, todas as igrejas têm defeitos, mas olha para o reino, porque os defeitos vão sempre estar ali, mas as misericórdias do Senhor são derramadas dia após dia. Olha para a graça, olha para a misericórdia, olha para a unção, olha para o derramamento do Espírito, olha para isso e segue para o reino. Você está compreendendo já como é que está começando essa imersão? Essa imersão é para te sacudir e para acordar, porque estamos vivendo dias difíceis. A nossa fé tem sido colocada em prova todos os dias. E se a gente não tiver a plenitude e a convicção que estamos firmes na promessa, a gente acaba caindo. Oi, Rita, paz, querida. Tia Lídia, que Deus abençoe. A gente acaba caindo. Reino de Deus, querida, é para fincar raiz forte. E você é parte desse reino. Você está junto desse reino. Então vamos lá. O apóstolo exorta os irmãos a permanecerem firmes na fé fundamentada em Jesus Cristo. E quando a gente fala em fé fundamentada em Jesus Cristo, eu não posso fundamentar a minha fé na fé do meu irmão. Eu não posso fundamentar a minha fé na fé do meu vizinho. Eu tenho que fundamentar a minha fé em Cristo. E como é que eu fundamento a minha fé em Cristo? Conhecendo mais do meu Deus. Mergulhando mais no meu Deus, lendo a sua palavra, compreendendo a sua palavra, buscando entendimento da sua palavra. O Senhor vai te dando essa intimidade com Ele dia após dia, e aí a sua intimidade vai crescendo e a sua fé vai sendo alimentada, porque precisamos, já é tempo, igreja, de termos sede e fome da palavra. Não dá mais para viver 1, 2, 3 dias sem ler a Bíblia. Não é aceitável isso para cada um de nós que somos cristãos. Nosso espírito tem fome. Nosso espírito tem sede.
Eu preciso de uma imersão, eu preciso mergulhar. Deus tem levantado homens e mulheres para ministrar a sua palavra, para abrir esse mar diante de cada um de nós, esse mar de profundidade de Deus. Então mergulha nisso. Deixa as coisas que não são de Deus para depois e começa a cuidar daquilo que vai encher a tua vida. Começa a cuidar da palavra, começa a se encher do reino e começa a ter convicção que a sua fé precisa ser firmada na palavra do Senhor. É isso que Judas está querendo dizer. Por quê? Porque haviam pessoas na igreja que negavam. E eu vou dizer na igreja porque a epístola de Judas, muitos teólogos dizem que ela é direcionada para os judeus que eram convertidos ao cristianismo. Judeus que conheciam a lei mosaica, judeus que estavam agora tendo a oportunidade de conhecer o cristianismo. Então essa carta direcionada a um povo, e aí esse povo que também se mistura também a gentios, que começam a conhecer do evangelho, e Judas quer dar esse acorda na igreja, dizendo, olha, virão aí muitos que vão apostatar da fé, e vão estar no meio da igreja, porque o joio e o trigo caminham juntos, mas igreja precisamos ter o discernimento apurado. E aí eu pergunto, como é que a gente vai apurar esse discernimento? A gente só vai apurar esse discernimento conhecendo mais de Deus, e é isso que o seu líder da sua igreja, o seu pastor, a sua pastora, o seu professor de escola bíblica dominical, por isso que é tão importante a escola bíblica dominical. Eu preciso conhecer para me aprofundar, para ter raiz. Deu sede de novo. Havia haviam indivíduos com o ensino herético, heresias, dentro da igreja. Aquilo que não se fundamenta com a palavra. Existe uma máxima que o pastor Tadeu já falou muito na igreja e que é verdade quando a gente aprende a palavra de Deus. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Vou repetir porque é didático. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Pegar frases soltas, palavras soltas e dali você formar uma doutrina, isso não cabe na palavra de Deus. A palavra de Deus é maravilhosa, ela se encaixa, sabe? A palavra de Deus, ela se encaixa. Antigo e Novo Testamento caminham juntos. Graça sempre esteve presente desde a fundação do mundo. Então é visto o amor de Deus desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Então eu preciso entender que o Senhor revela sim para cada um de nós. Existe um processo e eu preciso buscar. E onde é que eu faço isso? Dentro da casa do meu Deus. Tá dando para compreender? Quem estiver compreendendo, me dá um amém aí, um aleluia, me dá um norte aí, por favor. Será que você consegue compreender isso? Muitos naquele momento negavam a soberania. Já acontecia aí, eu estou falando de uma epístola de Judas, algo que acontece nos dias de hoje, que já acontecia naquela época. Muitos negavam a soberania de Jesus. Muitos ensinavam libertinagem dentro da casa de Deus. Que tipo de libertinagem é essa, Patrícia? Eu vou te dizer. Muitos falavam que eram santos, mas saíam da igreja e não professavam aquela fé. Era uma coisa dentro da igreja e outra coisa fora da igreja. Uma coisa dentro da igreja e uma outra coisa dentro do seu lar. Muitos não tinham um comportamento de cristão quando estavam fora dos templos. E isso nós vemos até hoje, queridos. Momento de despertar. Judas já está falando, igreja desperta. Porque isso vai acontecer. Isso vai continuar acontecendo. Mas existe algo muito mais profundo. Porque se a gente não tiver com o nosso entendimento apurado, discernimento apurado, nós vamos começar a achar que isso é normal. Não, isso não é normal. Salvação, mudança de vida, transformação, nova vida. Aqui, só habita princípios bíblicos e eles são inegociáveis. Precisamos ter isso. Mesmo diante da adversidade,
Princípios bíblicos são inegociáveis. O que eu sou dentro da minha casa, eu sou dentro da igreja, eu sou no meu trabalho, sabe por quê? Eu carrego comigo uma nuvem de testemunho. Eu carrego comigo, toda vez que eu fizer algo de errado, vão sempre apontar o dedo dizendo: ah lá, é crente. Vão sempre falar isso. E você não vai fazer isso porque você tem medo do que as pessoas falem. Nós não vamos fazer porque nós temos temor a Deus. Nós amamos o nosso Deus e tememos a Ele. Respeito, adoração, entrega completa, genuína. Deus não me salvou pela metade, então eu tenho que me entregar por inteiro. E aí, Judas alerta que o juízo de Deus viria sobre essas pessoas e sobre esses indivíduos que estavam falando sobre isso. Que a igreja também tomasse cuidado e não praticasse nenhum tipo de heresia. Cita o exemplo, Judas vai falar sobre a condenação dos anjos. Judas vai falar sobre a libertação dos israelitas. Judas vai falar sobre Enoque. Quantas pessoas não conhecem Enoque? E aí Judas faz um pacotão explicando pra gente início, meio e fim. Gênesis, meio da Bíblia quando eu entro em Salmos, fim da Bíblia quando eu chego no Novo Testamento e parto para Apocalipse. Judas faz esse pacote tanto que ele é o penúltimo livro, porque logo depois dele vem Apocalipse. Ele faz esse pacote genuíno, explicando que do início até agora, o Senhor quer mostrar pra gente que somos chamados e separados. E eu achei um amor de Deus imenso sobre isso. Judas vai te chamar, vai nos chamar de chamados. Vou te provar isso biblicamente. A gente vai entrar agora na epístola. Epístola de Judas. Ela só tem os versículos, tá, queridos? Se você, quando você tiver tempo, e você vai conseguir ler, se quando acabar a imersão aqui, você começar a ler, você consegue ler Judas de ponta a ponta. Eu vou tentar te explicar os versículos e a sua mensagem, mas certamente não vai dar tempo de eu explicar tudo nessa imersão, porque Judas traz uma bagagem que vai impactar os nossos corações e vai nos alertar muito. Mas, ao mesmo tempo, são 27 ou 20 alguns versículos poderosos que vai trazer também uma doxologia, e depois a gente te explica o que é uma doxologia que vai abrir as comportas do céu e vai fazer com que você, Senhor, é só dessa forma que eu consigo adorar, porque essa adoração vai fluir de dentro e você não vai conseguir conter, porque ela vai arder como fogo para incendiar o teu coração. É isso que Judas traz pra gente. E eu com Lucas na cabeça, mas é Judas. Vamos lá. Epístola de Judas, verso 1. Vamos ler todos juntos. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus, Pai, e guardados por Jesus Cristo. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Versículo 1 da carta de Judas. Você prestou atenção nesse, talvez você tenha lido várias vezes essa epístola e não prestou atenção nos mínimos detalhes que ela carrega. E nosso Deus é um Deus de detalhes. Judas, servo de Jesus, irmão de Tiago. Na história de Judas, desse Judas, nós vamos ver que ele era meio-irmão de Jesus e irmão de Tiago. Mas aqui, na epístola, na carta, quando ele se apresenta, ele se chama de servo. Eu sou servo, aquele que veio para servir. E eu preciso puxar esse gancho para cada um de nós. Nosso pastor, no culto, ele falou algo poderoso, ele falou assim: irmãos, não estranhe se os irmãos virem o pastor
lavando o banheiro, arrumando a igreja, ou a pastora fazendo o mesmo. Não achem que isso é algo absurdo. Sabe por quê? Porque a gente veio a esse mundo para servir. Tiago, Judas, era irmão de Tiago, meio-irmão de Jesus, e ele se apresenta simplesmente como servo. Como é que a gente tem se apresentado hoje, queridos? Como é que você tem se apresentado nas suas orações? Como é que a gente tem se apresentado? Confiando no nosso próprio eu? Ou abrindo mão do que somos e reconhecemos o nosso papel de servo? Eu tô aqui para te servir, querido. Eu tô aqui para te ajudar em oração. A gente está aqui para levantar o teu braço. Imersão não é para você, não é ditando regras para você, mas imersão para que você possa mergulhar no agir de Deus da mesma forma, porque antes da gente ministrar essa imersão, ela é ministrada dos nossos corações, das nossas vidas. Então, para mergulharmos juntos, porque a gente aprende um com o outro. Somos servo, viemos para servir e graças a Deus que somos servos. Graças a Deus que eu posso orar pela Kátia. Tô vendo a Kátia Monteiro aqui. Eu posso orar pela Kátia. Eu posso orar pela Giselda. Eu posso orar pela tia Lídia. Eu posso orar pela Rosane. Glória a Deus que eu posso interceder ao Senhor. Porque eu sei que da mesma forma vão interceder por mim aí aonde estiverem. Glória a Deus que eu posso interceder pelo meu irmão que está lá do outro lado do mundo. Porque somos uma só igreja para o reino. Estamos aqui para servir e esse é o nosso momento. Precisamos estar na mesa para servir. E a gente já começa a descer em profundidade. Porque o maior homem é aquele que está de joelho. Ele está ali de joelho, conversando com Deus. Servir, querido. E aí ele continua, olha que a gente ainda está no versículo 1. Judas, servo de Cristo, irmão de Tiago, aos chamados. Você está vendo como Judas estava vendo uma geração futura? Olha o mistério de Deus aí. Como é que Deus é lindo. Judas já via uma geração futura chamando eu, você, Nova Jerusalém Taquara, de os chamados. Bate no peito e diga, eu faço parte dos chamados. Eu faço parte dos chamados. Eu faço parte dessa geração futura. Eu ainda não havia nascido, mas o homem de Deus já via uma geração levantada por Deus, uma geração eleita, um sacerdócio santo. Olha a tua posição. Para de ficar se lamentando, para de ficar se inferiorizando, para de ficar murmurando, achando que não serve para nada, porque você faz parte de uma geração de homens e mulheres chamados e vocacionados por Deus. E eu vou te provar isso. Aquele que ouvir a minha voz, aquele que abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Intimidade, porque você faz parte de um chamado. Você tem um chamado. Você não está no reino à toa. Você não está na igreja para esquentar banco. Você tem um chamado. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Existe um tempo de preparo. Mas para que o tempo de preparo comece, para que Deus possa te moldar, você tem que ter a convicção que tem um chamado. Então, comece a sua imersão. Eu não estou falando de imersão toda quinta-feira. Eu estou falando, comece a mergulhar. Águas nos artelhos não são suficientes. Ela precisa cobrir. Ela precisa cobrir. Águas nos artelhos não são suficientes para o chamado. Eu preciso mergulhar no todo. Aproveita a oportunidade que está sendo dada no reino. Quando eu falo reino, eu falo igreja. Aproveita a oportunidade e mergulha no todo. Porque fazemos parte dessa... Judas não conhecia nenhum de nós e já nos chamava de geração
de os chamados. Vamos continuar. Amados em Deus Pai e guardados. Olha só. Tô aqui a caneca, representando a igreja. A minha mão, representando como se fosse Deus. Guardados em Deus Pai. Guardados em Cristo Jesus. Nós fomos chamados e hoje estamos guardados. É muito amor. Você compreendeu esse mistério? É justamente aí que a gente precisa vigiar para que ninguém nos tire de dentro dessa proteção de Deus. Eu estou blindada. Ó, igreja, guardada, blindada. E que estes ímpios que habitam o joio, que muitas vezes está no meio do trigo e habita dentro da igreja, quer tirar a gente dessa proteção dada por Deus, o qual Judas fala no primeiro versículo. No primeiro versículo, ele diz muita coisa para sua igreja. Guardada, chamada e amada. Você é isso para Deus. Chamado, guardado e amado. Teu nome está na palma das mãos de Deus e dali ninguém pode tirar. Esse teu lugar é profundo, querido. É profundo, crente. Não permita que ninguém te tire dessa blindagem. Murmuração vai querer te tirar dessa blindagem. Divisão vai querer te tirar dessa blindagem. Apostasia vai querer te tirar dessa blindagem. Vai querer te distanciar. Mas não deixa isso. Porque o amor de Deus é muito grande por cada um de nós. Estamos guardados. Eu não quero olhar para os defeitos. Porque não vale a pena olhar para os defeitos. Porque defeitos todos temos. Toda igreja tem defeito. O dia que eu chegar numa igreja perfeita é porque eu já não habito mais nessa terra e Jesus já me chamou para a glória. Mas o que eu preciso olhar é para o alvo. Ali tem palavra, é ali que eu tenho que estar. É na minha igreja que eu tenho que estar, porque ali tem palavra, eu preciso fincar raiz. Eu não posso ficar saltando de um lado para o outro. Eu preciso estar onde o Espírito do Senhor está e onde ele tem liberdade. Liberdade. Judas era irmão de Jesus. Mesmo assim, se autodenominou servo de Cristo. Judas se fez servo de Jesus por conta própria. E com ele esteve ligado por toda a vida. Ele chama os seus leitores de chamados, pois eles foram escolhidos por Deus para viver seus valores e representá-los nesse mundo. Valores bíblicos, princípios bíblicos inegociáveis. A Bíblia diz que aquele que é santo se santifique mais e aquele que é impuro que se suje mais. Eu carrego princípios bíblicos. Você, igreja, carrega princípios bíblicos porque fomos blindados. A adversidade vai vir, a dificuldade vai vir, a vontade de chorar vai chegar. A vontade de chutar o balde também vai bater a porta. Muitas vezes a gente pode querer até pensar assim, será que está valendo a pena tudo isso? Desistir jamais. Nós não temos a opção da desistência. Porque a nossa salvação é eterna. Ele não desistiu de nós. Não podemos desistir desse Deus.
Ele chama os seus leitores de chamados, pois eles formam os escolhidos para viver seus valores e representar ao Senhor nesse mundo. Como nós também estamos aqui para representar e anunciar a verdade da salvação de Jesus Cristo. Versículo 2. Vamos lá para o verso 2. Tô na epístola de Judas, hein? Vou repetir aqui. Verso 2. Misericórdia, paz e amor sejam multiplicados a vocês. Judas deseja que as misericórdias, paz e amor de Deus estejam sobre a vida de cada um de nós em abundância. E aí a gente passa para uma outra reflexão. O que estamos desejando para o nosso próximo? Lembra que a gente acabou de falar? Somos chamados. Fazemos parte de uma nova geração. Eu desejo a você, querido, misericórdia, paz e amor abundante. Que você cresça em graça no Senhor. Que a glória de Deus flua, sabe, como um manancial de vida. Mas que para isso acontecer, para que tudo isso aconteça, é preciso a gente mergulhar nas águas do Espírito. Porque é momento de ansiarmos pelo Senhor. Os sinais da sua vinda estão, pipocando todos os dias. Todos os dias pipoca sinais da vinda do Senhor. E por isso esse é o papel da igreja. O papel da igreja não é um papel de ver, vou ficar parado para ver o que vai acontecer depois. Não! O papel da igreja é de produzir e desejar misericórdia, paz e amor. Precisamos caminhar juntos em um só objetivo, porque esse é o nosso chamado. Nós somos mensageiros da paz. Nós não levamos dissensão, nós não levamos discórdia, nós não levamos separação. Somos mensageiros da paz. Nosso papel é levar a paz. E o reino é um reino de paz e amor, querido. Pilares que andam juntos. Você entendeu o nosso papel como igreja? O nosso papel como igreja não é falar assim o seguinte, vai ter a reunião da mesa. E aí, você vai? Não tô achando não. É sempre muito cheio, muita muvuca. Pessoal não leva a quantidade de comida que tem que levar. O Cadu tá aqui rindo, eu tô falando, ele tá aqui rindo. O pessoal não leva a quantidade de comida que tem que levar. Fulano... Acaba antes do tempo. A comida pode acabar antes do tempo. Como é que vai acontecer? Querido, acorda! Igreja, querida, misericórdia, paz, amor. Eu vou para a comunhão, meu lugar é lá. O meu lugar é onde os remidos estão. O meu lugar é estar no meio da congregação. O meu lugar é levar a paz e começar a glorificar a Deus por tudo que tem. Se só tiver um pão para dividir para 500 pessoas, a gente vai glorificar a Deus e vai louvar o Senhor tendo esse pão para dividir para 500 pessoas. Porque o Senhor vai fazer multiplicar o pão. Ele multiplicou a farinha e o azeite da viúva e não vai multiplicar hoje, que é o mesmo Deus? A Bíblia vai dizer: fui moço e hoje sou velho e nunca vi um justo desamparado nem a sua descendência mendigar o pão. Você acha que vai faltar alimento para o povo do Senhor? É agora que começa a prova. Com muito ou com pouco, eu vou levar. E o meu Deus vai multiplicar, porque o que importa é o que está saindo daqui, é o meu coração. Momento de estar junto. Entrega de coração. É de coração. Sai de dentro em adoração, querido. Judas deseja essa abundância, sabe? Que sejam multiplicados. Eu preciso dizer isso. A minha vontade, eu creio que é a vontade dos pastores, eu creio que é a vontade de muitos irmãos, é que todos pudessem ver essa abundância de vida
sabe? Ter essa abundância de sede da palavra. Ter essa vontade de não posso ficar, não posso perder um culto. Eu preciso me alimentar, eu preciso estar na casa. Eu preciso estar em comunhão. Eu preciso aproveitar essas oportunidades, porque virá o dia que a gente não vai ter mais. Virá o dia que o Espírito será tirado e nós não estaremos em nome de Jesus aqui, mas já estaremos arrebatados com Cristo. Mas enquanto eu estiver nesse mundo, eu preciso me alimentar disso, eu preciso viver disso, porque eu preciso dessa abundância de vida, porque isso me fortalece espiritualmente, isso fortalece a minha fé, isso me deixa de pé, essa alegria do meu irmão, essa vitória do meu irmão, essa vitória da igreja, essa alegria da igreja. Se a igreja entra em campanha, vamos lá, vamos trabalhar juntos. Se a igreja está orando por um lugar maior, vamos trabalhar, vamos orar junto. Se a igreja está buscando alguma coisa, vamos lá, vamos trabalhar, porque o objetivo é um só, é crescimento do reino, porque se produz paz, misericórdia e amor em abundância. O pecador, ele vendo isso, o ímpio, ele vendo isso, eu atraio para o reino. É nessa imersão que a gente quer. Quando eu comecei a ler a carta de Judas, eu me senti constrangida e falar assim, caramba, o que eu estou fazendo para o reino? O que eu estou fazendo para o reino? Será que eu estou multiplicando paz, misericórdia e amor? Ou eu estou só elencando as minhas dores e meus conflitos internos? E eu estou esquecendo que enquanto eu trabalho para Ele, para o Senhor, das minhas coisas Ele cuida. E de tudo que diz direito à minha vida, Ele está cuidando. Será que eu estou colocando o Senhor como prioridade? Ou será que eu estou colocando a minha vida, os meus prazeres em prioridade, deixando Deus para depois? Será que é o primeiro reino e depois eu? Ou está vindo primeiro eu e depois o reino? Eu vou para a igreja quando tiver espaço na minha agenda. Será que é isso? Quando eu tiver disponibilidade, eu participo do culto das mulheres. Quando eu não tiver nada para fazer, eu vou no culto dos varões. Não, assim eu não consigo multiplicar. Porque quando a viúva entregou para o profeta, a gente tem que falar, não adianta, tem que abrir. Quando a viúva entregou para o profeta, ela entregou o que tinha. Só tinha aquilo. Nós, como filhos de Deus, muitas vezes a gente pensa em reter, ao invés de entregar. Tá entendendo? Hoje é hora de entregar. Coloca no altar. Senhor, é só o que eu tenho. Pá! Coloca ali. Isso. É tudo o que tenho. Coloca ali. Versículo 3. Já são 8:19, a gente ainda está no 3. São 27 versículos. E é muita profundidade aí. A gente nem entrou para falar sobre anjo, Miguel e a disputa do corpo de Moisés. Talvez não dê tempo, mas aí a gente deixa isso para uma outra oportunidade. Vamos lá, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso para escrever a vocês acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas confiada aos santos. Você prestou atenção no versículo 3? Judas fala de uma batalha pela fé. Judas fala de batalha. Se tem batalha, tem guerra. Se tem guerra, um ganha e outro perde. E nessa guerra,
Homens e mulheres de Deus saem sempre vencedores, porque o Senhor diz que nessa peleja não tereis que pelejar. Parai e vede a salvação que vem do Senhor. Nessa batalha nós já somos mais do que vencedores, mas a batalha pela fé, ela é diária. A batalha de fé do povo de Deus, ela é diária, ela é constante, porque a Bíblia também diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Querido, se ele encontrar uma brechinha, ele vai tentar fazer isso, sabe o quê? Para tirar a tua fé, para tirar o teu foco na casa do Senhor, para esfriar a tua comunhão com Deus. Por isso, Judas vai falar de uma batalha, batalhar pela fé. Você lembra quando eu falei não olhar os problemas, não olhar as falhas, porque falha todo mundo tem. Vamos olhar para o alvo, e o alvo é Cristo, o objetivo é Cristo, é crescimento da igreja, e nós somos igreja. Quando eu falo crescimento da igreja, eu não estou falando do templo em si, eu estou falando cada um de nós fazemos parte de um corpo. Um é um braço, o outro é o dedo, o outro é o ouvido, o outro é a boca, porque o cabeça é Cristo, o outro é a perna, o outro é o dedo mindinho. Precisamos estar conectados. É tempo de conexão. Tempo de estarmos ligados. Só temos um propósito, que é Cristo. Aquele que quiser entrar com divisão não vai encontrar espaço. Fechamos todas as brechas. Não existe espaço para divisão. Não existe espaço para disse-me-disse. Não existe espaço para fofoca. Não existe espaço para murmuração. Por quê? Porque estamos diligentemente na batalha da fé. Entra nessa batalha junto conosco, querido. É a batalha da fé. O diabo não veio para brincar, não. Ele veio realmente para roubar, matar e destruir. Entra na batalha da fé. Está se fazendo a batalha de Rehobote. Entra na batalha da fé. É fé para o teu sustento espiritual. Fé para que você possa sustentar a sua família. Fé para que você possa sustentar a sua casa. Fé para que possa te manter firme nas adversidades. Fé para você vencer essa tua luta diária. Fé para poder vencer os vícios. Fé para poder vencer a enfermidade. Mesmo que essa enfermidade seja para a morte, mas nós não tememos a morte, porque sabemos que temos um Deus acima de tudo, que o controle está na mão dele. Essa batalha de fé nós travamos todos os dias e precisamos crer que maior é o Deus que está conosco do que aquele que está no mundo. É batalha de fé. E Judas ainda diz o seguinte. Judas ainda diz no versículo 3, ele vai falar da nossa comum salvação. Depois leia esse versículo 3. Comum salvação. O que quer dizer isso? A salvação da Patrícia veio da mesma forma que veio a salvação do Cadu, da mesma forma que veio a salvação da Elaine, da mesma forma que veio a salvação da Rita, da mesma forma que veio a salvação da Gladys, da mesma forma que veio a salvação do pastor Tadeu, da mesma forma que veio a salvação da pastora Liliane, da mesma forma que veio a salvação da irmã Lídia, da mesma forma que veio a salvação da Miranildes, da mesma forma que veio a salvação da Glicelda, da Kátia, da igreja, através de Jesus Cristo. Salvação comum. Somos um só corpo. Fomos ligados por um sangue, por um só DNA. Comum salvação se refere a, e aí eu tenho que puxar, se refere a unidade. Se refere a unidade. Quando eu falo de mesa, todo mundo junto em unidade. Quando eu vou sentar na mesa, todo mundo junto em unidade. Salvação comum. Não existe negro, não existe branco, não existe pardo, não existe índio, não existe aqui o doutor, não existe aqui o engenheiro, não existe o arquiteto, não existe a lavadeira, não existe a empregada doméstica. Não existe aqui o gari. Não existe o policial ou o advogado. Eu falo de uma salvação comum. Existe uma unidade. Uma igreja.
um propósito, uma só fé, um só Salvador, um só juiz, um só Senhor. É isso que Judas está querendo dizer. É isso que Judas está querendo trazer para a gente. Essa unidade. Essa unidade que nos é oferecida, sabe, a cada evento que a igreja produz. Essa unidade que bate a porta a cada reunião de oração. Essa unidade que bate a porta a cada estudo bíblico. Ela não bate a porta só aos cultos de domingo. Ela não bate a porta só para você ir para a escola bíblica dominical. Ela bate a porta nos chamados para vencer. Ela bate a porta na segunda-feira quando você está lendo a sua palavra e você compartilha de uma experiência que você teve com Deus no seu WhatsApp, no grupo lá das mulheres, ou no grupo da oração, ou no grupo da família. Essa unidade, ela se concretiza quando você está no seu quarto em oração, do seu joelho do chão, intercedendo pelo seu irmão, intercedendo pelo seu pastor, intercedendo pelo ministério, intercedendo pela sua família, intercedendo por pessoas que nem te conhecem, mas que Deus coloca no teu coração e você começa a falar e começa a interceder. Eu começo a ver a unidade, essa unidade, ela grita, ela fala todos os dias, porque desfrutamos de uma salvação que é comum. Salvação não tem título, salvação veio para todo mundo que crê e no Senhor Jesus como real Salvador. Eu falo de algo muito maior do que a gente pode imaginar. Eu falo de algo que é capaz de compor a humanidade. Eu falo de algo que é capaz de compor o universo. Uma salvação que foi capaz de salvar a todos. Que é capaz de salvar a todos. Uma salvação que traz essa vida e nos leva a viver em unidade. Eu tô junto. Querido, eu tô junto contigo, conta comigo. Irmã Elici, tô junto contigo, conta comigo. Igreja Taquara, tô junto contigo, conta comigo. Ai, quem não faz parte do ministério da Taquara, tô junto contigo, conta comigo. A salvação é uma só. Veio através de Cristo. Tô junto. Unidade. Não perca a oportunidade. A unidade se faz todos os dias. Eu tô junto. Comum salvação, termo que se refere à unidade que todos têm em Jesus Cristo. E batalhar com vigilância na obra de Cristo, firme nos ensinamentos transmitidos pelos apóstolos. Trabalhar com vigilância. Vigiai e orai, porque o diabo está em derredor. Querido, eu vou bater nessa tecla. Vigiai e orai. Vigiai e orai. Tem muita gente querendo tirar a tua alegria. A nossa alegria incomoda o mundo. A nossa confiança em Deus incomoda o mundo. Jesus vai dizer que o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós cremos num Deus que tudo pode. Porque os nossos princípios não são compatíveis com princípios mundanos. Porque a nossa transformação vem de dentro para fora. E a gente se difere de princípios que muitas pessoas não valorizam. Mas que trazemos à existência porque fazemos parte dos chamados. Fazemos parte de um corpo eleito, de um sacerdócio santo. Vigiai e orai e permanece firme na batalha da fé. Olha o capacete para proteger sua mente, o escudo protegendo o seu corpo, os pés protegendo você dos lugares que você vai pisar. Nem todo lugar que você colocar o teu pé é lugar para você estar. Verdade. Existem lugares que a gente só passa. Existem lugares que Deus nos leva para que ali possamos produzir. Mas existem lugares que Deus disse para a gente não entrar. Somos nova criatura, não somos mais donos da nossa própria... Aliás, nós nunca fomos donos da nossa própria vida. Porque quem nos criou foi Deus.
Tudo que temos e tudo que somos vem dele. Somos 100% dependentes dele. Se alguém não se acha 100% dependente de Deus, eu aconselho você a buscar mais ao Senhor e ler a sua palavra, porque graças a Deus que somos 100% dependentes dele, em absolutamente tudo. Versículo 4, a gente já está terminando. Versículo 4, por favor. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios, transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Certos indivíduos que Judas está querendo aqui, está querendo dizer, e olha como é que é algo atual, né? Judas escreveu isso lá na composição da Bíblia e a gente está revendo isso, a gente passa por isso até hoje. Certos indivíduos, homens ímpios, se infiltram sorrateiramente dentro da comunidade cristã para perverter o caminho do Senhor. Desvirtuar a igreja do caminho. Fomentar, disse-me-disse no meio da igreja. Acender uma discórdia no meio da igreja. Por isso que a gente tem que vigiar. Porque aquele que vigia, ele está sempre ligado. Aquele que vigia faz parte do corpo. E se alguém quer se entregar, quer fazer parte desse corpo, mas não quer se entregar ao dono do corpo, ele não vai poder compor a igreja. Precisamos estar firmes na fé, porque senão seremos levados por vento de doutrina. Um dia eu vou ali na casa do A, outro dia eu vou ali orar com o profeta B, outro dia eu vou orar com o profeta C, daqui a pouco eu já orei com um monte de profeta de espírito de luz. Querido, vamos despertar? Vamos despertar, queridos. Unidade. Joio e trigo crescem juntos, mas Deus separa quem é joio e quem é o trigo. Haverá o tempo da separação. E você está tendo a oportunidade de discernir o que é corpo e o que não é. Um só propósito. Precisamos andar em propósito, na mesma visão, querendo crescer junto, desenvolver junto e glorificar o reino juntos. É para isso que estamos aqui, juntos. Cristo nos deu autoridade para pisar a cabeça da serpente. Cristo nos deu autoridade para dissipar e para desfazer toda arma preparada contra a igreja do Senhor. Nós somos igreja do Senhor. Precisamos colocar isso em prática. Precisamos ter convicção disso e colocar isso em prática. Porque haverá o dia em que estaremos diante de Deus e seremos julgados pelo Senhor. E o Senhor vai apresentar as nossas obras. E para alguns ele vai dizer, entrai no meu seio, bendito de meu Pai. Mas para outros o Senhor vai dizer, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Em nome de Jesus, estejamos todos nós entrando no reino, recebendo a coroa da vida, a qual lutamos tanto aqui nessa terra, e que foi conquistada por Cristo para ser entregue a cada um de nós. Valorize o ato sacrificial de Cristo. Que não se aparte da tua boca o livro dessa lei. O livro dessa lei. Mas antes medita nele dia e noite. Para que se prolongue os seus dias. E para que possamos viver abundantes dias do Senhor.
Ainda que venham as adversidades, ainda que venham os problemas, ainda que venham as frustrações, ainda que venham as dificuldades, o choro pode vir, a dor com certeza virá, mas Jesus jamais nos abandonará. É promessa, é vida. Não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Existem lobos passeando no meio dos cordeiros, mas o Senhor nos dá discernimento para saber quem é lobo e quem é cordeiro e quem é ovelha. Graças a Deus o Senhor dá discernimento aos nossos pastores para ver, ao nosso pastor para ver quem é lobo, quem é ovelha. Sabe, nos pequenos detalhes. Por quê? Porque somos corpo. E a igreja precisa trabalhar junto. Galgando cada dia mais. Oi, Manel, que Deus abençoe isso. Cada dia mais. As adversidades e subindo os degraus. Degraus de fé. Existe uma batalha de fé que precisamos vencer. Todos os dias. Não se esqueça disso. Aqui a gente está finalizando a nossa imersão. 8h37. Eu só consegui ir até o versículo 4. Isso porque estamos falando de epístola de Judas. Imagina os outros assuntos que a gente tem no restante das epístolas. A doxologia, queridos, eu queria muito ter a oportunidade de falar sobre a doxologia de Judas, porque é algo lindo. Doxologia quer dizer louvor, adoração. E a doxologia de Judas é de impactar, porque ele fala majestade. Ele vai falar sobre grandeza, ele vai falar sobre honra. Ele vai falar sobre entrega e reconhecimento da glória. Coisas que hoje precisamos ver todos os dias. Quando você acordar, daqui a poucas horas, pela manhã, olha para o céu e começa a glorificar pela majestade, pela glória e pela grandeza do Senhor. Quando você for se alimentar agora, sentar na sua mesa, começa a glorificar pela misericórdia, paz e abundância de amor, porque você tem algo com que comer. E se você não tiver nada na sua mesa, glorifica da mesma forma, porque o Senhor suprirá as nossas necessidades e as suas necessidades em glória. É isso que diz a Bíblia. O Senhor tem liberado graça para o povo. O Senhor tem liberado bênção para o povo. Eu creio que quando o Senhor nos impacta com uma palavra dessa, é porque existe uma abundante chuva chegando. Não sabemos o que vai acontecer daqui a 5 minutos, mas sabemos que existe uma abundante chuva de Deus. Qual o mistério de Deus que vai acontecer nesse evento do dia 20 da igreja? Já estou aproveitando aqui dando os avisos. Dia 20 tem esse evento da mesa. Qual o mistério que Deus está preparando para o dia 20? Pode haver salvação nesse dia, querido. Pode haver conversão nesse dia. Pode haver entrega nesse dia. Porque todos estaremos sentados à mesa. Eu, infelizmente, não poderei estar porque meu coração anseia de estar aí. Mas todos estarão sentados à mesa. Cada qual trazendo o seu prato, cada qual trazendo a sua, a sua personalidade naquele prato, a sua identidade naquele prato, e vocês vão desfrutar em comunhão, em unidade, um da personalidade do outro, um desfrutando do amor do outro. Isso é igreja, isso é reino, isso é junto, é unidade. Aproveitem isso. Porque um dia tudo isso será tirado. Aproveitem isso. A nossa imersão hoje fala sobre isso. O sacudir de Deus. Do que Deus está derramando. Do que Deus está fazendo. Do que Deus está agindo. Do que Deus está liberando. Deus está liberando. E às vezes a gente fica tão acostumado com o milagre que a gente nem observa mais. Que a gente nem glorifica mais, sabe? Está tão acostumado em Deus fazer. Está tão acostumado em Deus prover que a gente não presta atenção nos mínimos detalhes do amor de Deus para a nossa vida. Você está tão acostumado a tomar o café da manhã todo dia
que muitas vezes você nem agradece como deveria agradecer por aquela xícara de café, ou por aquele pedaço de pão, ou pela sua igreja domingo de manhã, na escola bíblica dominical, às 4 horas da tarde, pela ministração da palavra, pela liberdade religiosa que você tem, porque a gente acabou se acostumando. E Judas traz isso. Desperta, igreja. Desperta. Porque você tem um diamante nas mãos. Você tem algo muito profundo nas mãos. Isso se chama palavra. Amém? Vamos orar. Tem algum pedido de oração aqui? Alguém colocou algum pedido de oração? Se você não colocou seu pedido de oração, coloque aqui nesse momento. A gente vai dar os avisos agora dessa semana. Né? Deixa eu ver aqui. Eu sei que dia 20, sábado, né? Sábado agora, dia 20, tem esse evento de comunhão na igreja, né? Esse evento da mesa. Aproveita. A gente acabou de pregar sobre isso, querido. Sabe? Deus não ia falar isso à toa. É o momento de despertar da igreja. Eu preciso de vocês. Nós precisamos uns dos outros. Estarmos à mesa, estarmos juntos. Quero agradecer também aos irmãos que têm contribuído com seu dízimo, com a sua oferta, sabe? Muito obrigado, querido, pelo crescimento da igreja. Muito obrigado pelo ministério. Aquela oferta de R$2, aquela oferta de R$5, aquela oferta de R$1, aquela oferta de 1,5 milhão. Eu profetizo uma oferta de 1,5 milhão. Independente do valor, muito obrigado, porque a gente sabe que vem do seu, coração. Coração, sabe? Flui de dentro. A alegria que você tem, você que vai estar nesse evento, que vai ser dia 20, daqui a pouco eu vou repetir o horário do evento. A alegria, muito obrigado. A gente está tendo uma batalha de fé para a nossa igreja, tem sido o pagamento dos aluguéis. Tem sido uma batalha de fé. Só Deus sabe como é que a gente tem feito para pagar os aluguéis. Sabe? A cada mês é uma nova batalha de fé. E você faz parte dessa batalha. Você faz parte desse exército. Muito obrigado por estar conosco nessa batalha. Que o Senhor continue, sabe, abençoando. E se você ainda não teve oportunidade de dizimar, se você não teve oportunidade de ofertar, os dados bancários da igreja estão aí nos comentários. Você pode ir lá, pode fazer a sua oferta de amor. Pode fazer a sua oferta para o nosso ministério. Que Deus abençoe os nossos parceiros também. Pastor Tadeu colocou aqui, mesa de comunhão sábado, 20/8, a partir de meio-dia. Então, a partir de meio-dia, aconselho você a fazer jejum na sexta-feira, não come nada da sexta-feira e chega em jejum meio-dia no sábado, porque aí você vai ter aquela mesa de comunhão repleta e vai poder, né, provar das personalidades gastronômicas de todo mundo que vai estar lá apresentando. Infelizmente eu não vou poder estar, senão a gente ia fazer até uma seleção de como é que a gente podia fazer? Pastor Tadeu, pode fazer, o senhor pode fazer o desfile gastronômico da mesa de comunhão. Olha que coisa linda! Apresentando a igreja, todo mundo olha para a mesa e vê aquele desfile, aquela vitrine de pratos degustativos ali e vê, vale a pena ser cristão, porque crente não bebe, mas come muito e vale a pena. É o nosso momento de comunhão, de unidade, tá? Vamos lá. Todos estão convidados, o pastor tá falando aqui, tá todo mundo convidado, sendo ou não sendo evangélico, tá, queridos? É aberto para todos. Não tem essa, só vai crente. Não. Sendo ou não sendo evangélico, tá convidado, tá? Agora, irmão, se você puder levar o convidado e puder levar, assim, aquele prato abençoado, leva também. Se você não puder e puder só levar o convidado, vai também, irmão. Tá na bênção. O importante é que você vá desfrutar dessa comunhão. Jesus está ali, Jesus está na frente disso tudo. Vai para a mesa de comunhão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém? Domingo, a escola bíblica dominical, 4 horas da tarde. Logo depois da escola bíblica, a escola bíblica agora é somente presencial. Não tem mais escola bíblica online, somente presencial. Depois da escola bíblica vem o culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. O culto é online e presencial. Você tendo oportunidade, esteja lá. Eu vi a Regina por aí. Regina, beijo pra você. Vai na mesa de comunhão sábado, hein, Regina? Então,
Vamos estar todo mundo junto no sábado, os irmãos todos juntos aí na comunhão e no partir do pão também lá no domingo. E não é ceia não, eu tô falando ceia, não é ceia do Senhor não. Lá no domingo da casa do culto de louvor e adoração ao nome do Senhor. Amém? Terça-feira, chamados para vencer, presencial e online. E às quintas-feiras, imersão somente online. Amém, querido? Todos os avisos dados, vamos orar, vamos findar. Tem mais algum aviso para dar, pastor? Não tem nenhum? Então a gente vai orar. Batismo, tem sim. Tem batismo chegando. Nova semana. Tem batismo chegando. Dia 28 de agosto. Tem uma turma boa para batismo. Tomara que esteja bem frio, aquele vento gelado, porque a prova final é você descer as águas batismais diante do inverno. Que delícia! Imagina, pastor Tadeu batizando ali, batiza 1, batiza 2, batiza 3, e ele ali na garra e na coragem, com aquele vento frio de agosto, e ele todo feliz batizando. Batismo, irmão, dia 28. Convida todo mundo, hein? Convida todo mundo pro batismo, porque é uma grande vitória o batismo, queridos. É uma grande vitória e essa turma, eles estão empenhados, se preparando, eles estão ansiando por isso. E a gente vê a alegria, assim, brilho no rostinho deles pela hora do batismo, pela hora sabe, a hora que eles vão descer as águas batismais e voltar com uma nova criatura, essa confissão pública da fé. Pastor Tadeu, Pastor Tadeu tá doidinho por esse batismo, menino. Doidinho tá o meu pastor amado por esse batismo. Bem frio, gelada, água bem gelada. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Vamos orar finalizando nossa imersão. Pai, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por esse período da imersão. Muito obrigado pelo teu agir. Muito obrigado pelas tuas misericórdias, ó Pai. Senhor, continua falando à tua igreja. Prepara-nos, ó Deus, porque estamos entrando num novo período, ó Pai. Um período de mesa de comunhão, um período de batismo, um período, Senhor, de comunhão, de novas revelações contigo, um período de derramar das tuas misericórdias, um período em que a igreja, Senhor, em nome de Jesus, já vai congregar com novos membros, um período de que vidas vão se render ao teu nome, vidas vão se render a Cristo, um período de evangelismo, um período de entrega, um período de graça, um período de conhecimento, um período de mergulho da tua palavra, Deus. Muito obrigado, Deus, porque o ano está se findando, já estamos na metade do ano. E grandes coisas tu tem para cada um de nós. Muito obrigado porque as tuas promessas todas estão se cumprindo. E muito obrigado, Senhor, porque sabemos que grandes coisas estão por vir e grandes coisas tu vai fazer na vida da nossa igreja. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te bendizemos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Quero dar um aviso, o pastor Jorge passa bem, graças a Deus, ele passa bem, está só se recuperando. E em breve estaremos todos juntos lá, louvando ao nome do Senhor e glorificando a Deus. Amém? Que Deus abençoe e que o Senhor te guarde. Muito obrigado por ter me aguentado até aqui. Muito obrigado, queridos, em nome de Jesus, amém, por ter ficado todos juntos nessa imersão. Amém? Pastor Tadeu, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. E até uma próxima oportunidade. E aí, se a gente tiver uma próxima oportunidade, a gente continua na epístola de Judas, porque tem muita riqueza para a gente mergulhar nessa epístola. Vai lendo em casa, vai lendo com calma. Você vai ver das riquezas de Deus para cada um de nós. Amém? Que Deus te abençoe.